CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E Nota 10. O colégio que eu quero. Você sabia que a saúde bucal pode ter relação com a contaminação por Covid-19? Ou seja, que uma escova de dente muito usada, dentes quebrados e outros problemas bucais podem aumentar a proporção da contaminação por Covid-19? Pois é, esse é o assunto da nossa próxima entrevista e nós vamos conversar agora com o professor Plácido Menezes, que é cirurgião dentista. Ele está ao telefone e vai explicar mais sobre esse assunto, sobre essa questão, esse tipo de contaminação. Professor, muito bom dia. Obrigada por atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Ingrid Rocha, tudo bom? E eu que agradeço a oportunidade a você e aos ouvintes também. Bom, professor, a gente gostaria que o senhor começasse explicando sobre essa contaminação através de problemas bucais. Quais são os principais fatores que podem levar ao aumento da infecção por Covid-19? Então, Ingrid, o que acontece? As pessoas hoje, por conta do Covid, estão evitando até de ir a um consultório odontológico, por medo. E hoje um dos locais mais seguros é o consultório, porque nós trabalhamos já com uma margem de segurança rotineira, né, por conta de outras doenças. O que acontece? O que a gente vê chegando ao nosso consultório? O paciente já chega numa situação mais avançada, dentes quebrados ou fraturados, né, dentes ausentes. O que isso pode causar? Bom, um dente quebrado, uma restauração aberta, ela é um foco de contaminação. Mais alimentos vão acumular ali dentro daquela cavidade, assim como também vírus e bactéria. Então, o que acontece? No momento que ela está falando, que ela está exalando, ali está uma colônia de bactéria ou de vírus, no caso o Covid. Então, vai se propagar com muito mais facilidade. E isso também contaminando a própria máscara dele. O que acontece? Hoje tem essa velha frase, né? Use máscaras. Está certo, não está errado. O problema é que as pessoas não estão usando máscara de uma forma tão adequada, né? Hoje, 70% da nossa população é respiradora bucal. Então, o que acontece? Você respirando mais pela boca, você, além de você não estar filtrando o ar que você respira, você está... porque a boca ela não tem filtro, nosso nariz é o filtro, ele filtra, equaliza, né, e umidifica o ar. Então você respirando pela boca, você também vai exalar mais umidade na máscara, tornando ela mais permeável. Então com isso, ela mais permeável, ela vai transmitir com mais facilidade. Então as pessoas estão usando, por exemplo, eu vejo usando máscara de tecido, legal, só que às vezes não troca, né? A máscara, com 4 horas, ela já ficou permeável. Essa máscara cirúrgica que o cirurgião dentista usa, a partir de 4 horas, ela já se torna mais permeável por conta da exalar mais umidade, né? Pela boca. Então, isso é um dos fatores também primordiais, respirar pelo nariz constantemente, tanto inspirar como expirar pelo nariz. Esse é o correto, nós somos feitos para respirar pelo nariz. Então, essa umidade exalada de uma forma mais acentuada deixa as máscaras permeáveis. E com isso, transmitindo. Então, às vezes ela pode falar assim, eu peguei Covid, mas eu estava de máscara. Mas estava com mais umidade, né? Assim como a pessoa que transmitiu para ela também, porque passou-se um tempo, isso na máscara cirúrgica são 4 horas, mas numa máscara de tecido, a umidade vai pegar muito mais rápido. Uma preocupação grande também, que precisa ser orientada às escolas, são as crianças, porque agora volta às aulas, e a maioria das crianças, dos adolescentes, eles são respiradores bucais. Nós aqui tratamos muito essa questão com prioridade, a respiração bucal, porque ela é a porta de entrada para várias doenças no organismo, porque deixa um sono irregular. Com isso você vai dormir mal,
dormindo. O que é dormir mal? Eu durmo 8 horas por dia. Não, mas dormir bem é você dormir suas 7, 8 horas por dia, mas com qualidade, um sono profundo. Então, onde você tem um restauro do sistema imunológico, do sistema hormonal, no sono profundo. Então, crianças e adultos que dormem com a boca aberta, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão ter um sono irregular, vai produzir menos hormônio, menos defesa no sistema imunológico e está mais aberto para o Covid. Então imagina essa criança que sai de manhã, escova o dente, toma café, escova o dente, vai para a escola, máscara de pano. Aí ela não tem essa orientação de respirar mais pelo nariz. Com 2 horas de aula, ela já tornou a máscara mais permeável, né? Então seria necessário uma orientação para as escolas, de um modo geral, a população, prestar atenção nessa questão, né? Uma das dicas que eu dou, uma dica caseira que a pessoa pode fazer, porque não tem como ficar trocando a máscara constantemente, é você pegar, sabe essas toalhas de papel, por exemplo, da Melhoramentos, que a gente seca a mão? Dobra ela em 4 e coloca como se fosse um absorvente na máscara. Aí você coloca a máscara, coloca ela por dentro e a cada 2 horas você troca essa folha absorvente. Com isso você vai diminuir a umidade no tecido, diminuindo a permeabilidade e com isso diminuindo os riscos, né? O que a gente tem que fazer com o Covid? Criar barreiras. Então nós temos as barreiras mecânicas, mas também nós temos as barreiras fisiológicas, que é melhorar a qualidade do sono, né? Para você dormir bem, ter um restauro, né? Porque isso influencia várias questões como concentração, disposição, ânimo e outras coisas mais, porque hoje na pandemia, não saindo muito do assunto, mas o que a gente vê um reflexo muito grande nos consultórios e chega a assustar. Apertamentos e bruxismo, porque é tanta notícia na TV que as pessoas estão, de certa forma um pouco perdidas, né? Então acontece absorvendo toda essa carga, e aí começa o quê? Apertamento, bruxismo, aí aumenta a salivação na boca, vai aumentar de novo a permeabilidade na máscara, né? Então a gente começa com as questões psicossomáticas, aí vai ter um sono mais irregular, aí aquele efeito dominó, sabe? Um dominó vai derrubando um, derrubando o outro, com isso atingindo um índice maior, né? A gente percebe, por exemplo, por que em São Paulo, uma das causas, se você comparar São Paulo, Nova York, a Covid se propaga e é muito mais avassaladora do que aqui na nossa capital. A nossa capital tem mais cuidados, claro que a densidade demográfica é menor, mas, por exemplo, em São Paulo você tem um nível de estresse, você dorme mal, você dorme pouco, né? Então tudo isso favorece. Você tem um nível de poluição que é muito maior do que aqui, graças a Deus a gente está num ambiente muito mais favorável. Então, tudo isso favorece a decadência de um respirador oral, porque 70% da população respira errado. Entendeu, Ingrid? Sim. Doutor, além dessa questão da máscara, como o senhor bem falou, e também passou uma dica muito interessante em relação a utilizar, a gente pode dizer, é o papel toalha, né? Isso. Utilizar ele, fazer essa troca. Na questão da escova de dente, ela também pode apresentar riscos de contaminação? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter com a escova de dente? Verdade, bastante. Olha só, a escova de dente, ela tem que ser trocada a cada 3 meses, né? Mas no caso do Covid, se você contraiu o Covid, você curou, joga a escova fora. Outra coisa que acontece muito nas famílias, por exemplo, banheiro único, né? Então o que acontece? Fica todas ali no estojinho, no suporte. Uma escova perto da outra pode levar a contaminação, né? Então, por exemplo, quando tem alguém contaminado na família, vamos isolar essa pessoa, vamos isolar a escova de dente dela também, né? Uma dica muito importante é usar o estojinho, aquela tampinha para a escova, né? Higienizar a sua escova, lavar bem, colocar ela numa água oxigenada 10 volumes, enxaguar ela com água oxigenada é muito bom, é importantíssimo. Uma dica que na verdade teria sido interessante nas férias, por exemplo, as pessoas que foram viajar a turismo ou a passeio em casas de familiares. Ali está um risco enorme. Porque o que acontece? Geralmente você vai para casa de algum parente, você vai usufruir do banheiro. Aí você deixa a escova em cima da pia. Não pode. A escova tem que estar na sua necessaire dentro do seu estojinho. Porque se você tiver... Ali é um grande risco de contaminação, porque o Covid ele precisa de umidade.
eu vou para um motel. Tá, e se por acaso a camareira não fez tão bem a higienização da pia e você na correria para ir para a praia largou a escova em cima da pia? Pronto, ali pode ter sido um foco de contaminação e você ter contraído o Covid. Então, se bate muito na tecla do álcool em gel, de máscara, sim, mas são pequenos detalhes que podem ser um foco de contaminação. Uma escova de dente é uma coisa banal, uma coisa simples, né? Mas que é um meio de contaminação para várias pessoas. Por exemplo, se você está com Covid e visita um familiar, às vezes você está sintomática. E aí você ali na correria para sair no shopping com todos, deixou a escova em cima da pia. Pronto. Aí por mais que você tenha deixado 5 segundos e depois você tirou, mas o vírus já ficou ali, porque ele gosta de umidade. Aí o outro parente que vai usufruir a pia, vai ali pegar e de repente pode se contaminar. Então, a atenção nesses pequenos detalhes, não é só álcool gel na mão, não é só máscara, mas temos que cuidar da boca. A boca é a porta de entrada para muitas doenças na nossa vida e a gente esquece disso. Por exemplo, a gente falou da escova, um hábito que tem crianças ansiosas, mas adultos, roer unha, né? Roer unha, roer tampa de caneta, né? E isso pode trazer um outro grau de contaminação. A gente tem que perder hábitos e saber que a boca é porta de entrada para muita coisa boa, assim como coisas ruins, porque a boca não tem filtro, né? Exato. Doutor, o senhor citou anteriormente, falou sobre as pessoas que têm dificuldade na questão respiratória, precisam respirar pela boca. Sobre esse assunto, ainda voltando lá, eu gostaria de saber se essas pessoas têm que ter um cuidado ainda maior em relação às outras pessoas. Sim. A gente tem que respirar somente pelo nariz, tá corrigindo? Somente pelo nariz. Então, quando você está de frente com uma pessoa que você sabe que ela é respiradora bucal, ela pode te transmitir muito mais fácil se ela tiver com Covid. Assim como qualquer outra doença, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa suponhamos que eu estou de frente para uma pessoa na academia, conversando. Aí aquela pessoa está falando comigo. E aí ela está sem máscara. Qualquer ambiente dentro de casa também, não precisa ser só academia. E aí, sabe quando você fala e está falando rápido e de repente pula uma gotinha de saliva? Ali é uma umidade saindo. Aquilo, às vezes é imperceptível. Aquela umidade, se você está respirando pela boca e tornou a sua máscara permeável, você vai absorver. Porque pelo nariz, não é que você não vai contrair, mas você diminui um pouco mais a chance e você melhora o seu sistema imunológico. Por quê? No nariz, na parte posterior dele, nós temos a adenoide. A adenoide é uma glândula fundamental. Ela é o nosso alarme, ela que produz linfócito T também. Então, quando entra um vírus e uma bactéria, ela já sinaliza e começa a produzir anticorpo. Pela boca a gente não tem isso. Então, quando é o primeiro soldado que está ali para fazer a defesa, né? Avisando o pelotão, entrou um vírus, entrou uma bactéria, vamos combatê-lo. Pela boca a gente não vai ter isso. Pela boca vai diretamente para a garganta, né? E nosso filtro é o nariz, onde nós temos o muco que adere, né, aos vírus e bactérias, os cílios, né? E a adenoide que sinaliza um agente agressor. Então, você conversar de frente com um respirador bucal, ou você também ser um respirador bucal, as chances aumentam muito mesmo de máscara. Doutor, a gente quer agradecer a sua disponibilidade, dando essas dicas e orientações muito importantes aqui na CBN Campo Grande. Obrigada por falar com os ouvintes aqui da CBN. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado, viu? CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.